Boa tarde. Meu boca. Vou começar já nessa live. Késia. Deixar o pessoal entrar para a gente começar a live de hoje. Hoje a gente vai falar sobre transportes de bolos, que é nada mais que a entrega, né? Vamos definir tudo direitinho. Vou aqui ainda. Só aqui ajeitando aqui os... Vou chamar aqui a minha amiga Nana, que vai fazer nossa live juntas, né? A gente vai bater um papo sobre transportes de bolo. E eu acho que vai ser bem interessante hoje, porque eu acho que isso é uma dúvida que incomoda, né? Muitas confeiteiras, boleiras, é uma coisa que chega até a tirar o sono da gente, mas também é uma coisa que agrega valores, né? Uma confeiteira, uma boleira que trabalha fazendo entrega, que trabalha transportando seus bolos, entregando os seus bolos lá na festa, ou até mesmo na residência do seu cliente, com certeza você vai agregar valor, né? E vai ter maiores chances de ser contratada pelo teu cliente, né? Vou chamar aqui a Nana. Essa live vai ficar gravada, então a gente vai deixar aí porque é de utilidade pública. Ai, vou me afastar um pouquinho, porque dá para te ver todinha. Boa tarde, né? Não Boa é bom dia, boa tarde. tarde. Eu já ainda tô. Eu não quero que a semana passe logo. E eu ainda tô na parte da manhã. Pois é, mas hoje Oi, é Ju. quinta, né? Hoje já é Boa quinta-feira. tarde, Ju. Tudo bem? Boa tarde, seja bem-vinda, Nana. Bem-vinda a todos, né? Todo mundo sabe porque Obrigada. estão aqui. Meu nome é Juliana Sena e eu ajudo pessoas, né, a fazer bolos, renda extra, do zero, de vários formatos. Só abrir um parênteses, eu estava me lembrando hoje de manhã. Eu disse, gente, como eu sou louca por bolo, eu não me permito conhecer só uma coisa, sabe, Nana? Eu adoro chantininho, pasta americana, naked cake, bolos de café. Gente, eu sou louca, porque assim, eu adoro confeccionar bolo. Então eu não. Às vezes eu fico assim, será que vou ter que definir, eu ter que fazer um bolo só na vida? Será, Nana? Acho que não, acho que você não aguenta, não. Porque eu acho que eu não sei, eu acho que eu não vou conseguir nunca na vida determinar fazer uma coisa só, porque cada situação é um bolo diferente, né? Isso é muito bom, né? Porque, na verdade, quando você tem conhecimento, quando você tem técnica para fazer outras opções, você também tem opções para oferecer para o seu cliente, né? Sim. Não é à toa que eu só vejo chuvas de elogios das delícias da Ju, né? Um monte de Isso. chuva de elogios. É. Não, e o engraçado, assim, eu fico muito, eu acredito, assim, que quem é profissional, quem é o expert, ele sempre fica se questionando da sua jornada, né? Eu acredito que você também, Nana, quando você faz aí seu patchwork, eu acredito que você passa uma hora, assim, nostálgica, né? E a gente fica se perguntando assim,
Poxa, se eu não soubesse fazer determinada coisa nesse período, o que tinha sido de mim? Não Né? é? Tipo, esse momento agora de pandemia, se eu não soubesse trabalhar tanto com chantininho, se eu não soubesse trabalhar com bolos menores, o que tinha sido de mim? Né? E aí eu Exatamente. lembro, e quando a gente está naqueles momentos de grandes euforias, de grandes festas, o que teria sido de mim se eu não soubesse também desenvolver um grande bolo com uma grande estrutura, né? Exatamente, ainda mais os bolos que você faz, né? Gente, é uma coisa de louco. Um mais lindo do que o outro. E o difícil que a Obrigada. gente vai falar hoje é fazer. Porque você entregar um bolo simples que cabe na mão tá fácil, né? É, Você, com você certeza. entrega para o cliente, ele sai andando. Se tombar o bolo e der uma amassadinha do lado, é pequenininho, é para tarde, é para o café da tarde, tá tudo bem. E um bolo de festa, né? Vamos falar então o que é esse transporte? É. Bem, eu estava, né, na hora que a gente fica. Gente, eu vou procurar, procurar aqui um tema aqui para o nosso vídeo, e aí eu penso assim, como o transporte do bolo, né, tira tanto a nossa paz, posso dizer assim, porque assim, a gente se preocupa, e ainda mais quando é bolos de andares, bolos altos, né? A gente se preocupa, porque a gente está lidando com a gente está lidando com o cliente, entendeu? Um Só um sonho, momentinho, né? um problema aqui. Liguei, Julinha. Então, aí a gente fica lidando com o sonho do cliente, então a gente tem que ter a responsabilidade. Até que ponto é a nossa responsabilidade de confeiteira e passa a ser a responsabilidade do meu cliente, ou do buffet que está lá, ó, que vai receber, entendeu? Então, assim, essa questão de transporte de bolo é uma coisa bem. Tem muito a ver, né, com a questão até de responsabilidade mesmo. E o que é esse transporte, Nana? O que é? Né? Porque esse transporte, o que eu posso dizer é o seguinte: é quando o teu cliente te contrata também para fazer essa entrega, que ele não tem condições de vir na tua loja de alguma forma, na tua casa, e ele te diz assim: olha, eu quero que você vá fazer essa entrega. Eu quero que você. Então, assim, até qual a responsabilidade sua como confeiteira de entregar, aonde entregar e como deixar? Eu acho que a gente tem toda essa etapa aí a ser desmistificada, né? Por exemplo, já aconteceu de eu chegar em determinados buffets e, por exemplo, num local aberto e no momento que eu estava lá estava chovendo. E já aconteceu da própria da organizadora dizer assim, não, eu não vou ficar com esse bolo aqui. Porque assim, eu disse assim, olha, tá chovendo, né? E a decoração era no ar livre, e a decoradora estava aguardando passar aquela chuva para voltar a decorar, né? A colocar os móveis e tudo. Então, eu disse, olha, o que eu indico, né, é colocar esse bolo aqui na cozinha, procurei um local ventilado e tudo, na cozinha, não na cozinha quente, num local reservado, né? E deixar aqui e colocar só realmente próxima à festa, porque não tem condições de a gente colocar esse bolo, porque vai que chove novamente e a gente não vai saber, né? Aí ela disse, não, de forma alguma, eu não vou me responsabilizar por esse bolo. Aí eu fazer. E a gente fica como, né? Aí eu disse, não, então assim, normalmente, Nana, né, assim, eu trabalho diretamente com o público, assim, eu sei, assim, acho que muitas dores do cliente e minha, eu consigo, eu consigo saber bem, porque, assim, foi muitas coisas que a gente já passou durante todo esse percurso. Então, aí, quando aconteceu isso, eu disse assim, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar, né? Era um momento atípico, realmente. E nesse momento, assim, após ali, eu não tinha outra coisa para fazer, porque às vezes acontece de eu ter 3, 4 entregas em um dia só. Então, quando isso acontece, eu realmente tento resolver naquele mesmo horário, né? Mas como não tinha, eu aguardei, o tempo abrir, eu fiquei, né? Aguardei. Aí, quando a decoradora já estava próxima a terminar, que realmente o céu limpou, que a gente viu realmente que não ia mais chover, eu coloquei exatamente no canto, né? Terminei de montar, porque era um bolo de 3 andares, né? Terminei de colocar a decoração e coloquei no local.
Mas, assim, existe sim locais que a gente chega e as pessoas não querem se responsabilizar, porque é uma grande responsabilidade. Você pegar um bolo todo verdadeiro, tirar de um local para outro, é uma. Assim, acontecer alguma coisa, a pessoa bater, cair, derrubar, sei lá, fazer qualquer outra coisa, é muita responsabilidade em si. E, assim, muitas vezes eu procuro até entender o profissional do local por não querer ter essa responsabilidade, sabe? Mas Em que existe, sim. momento, em que momento como eu sei até onde vai a minha responsabilidade como cliente ou Uhum. a minha responsabilidade como confeiteira para que no final das contas, vamos resumir a história, no final das contas, se der algum chabu, se der algum problema, o cliente vai talvez descontar na confeiteira que fez o bolo, Sim, sim. né? Pronto. A nossa responsabilidade como confeitaria, e se o teu cliente te contratar para essa entrega, a nossa responsabilidade é deixar o bolo exatamente no local que ele vai ficar na festa, certo? Juliana, e se você chega lá e a tua decoração não está pronta, acontece um imprevisto? Aí, nesse momento, o que é que aqui na nossa loja a gente procura fazer? A gente ou entra em contato com o dono da festa ou com o cerimonial e chega num acordo, né? Porque lógico que a gente vai se normalmente dia de festa, grande dia de festa, sexta, sábado, no domingo. Então, assim, a gente procura ir se moldando a determinada situação. Mas, na grande maioria, a responsabilidade é nossa, como confeiteira, de deixar o bolo, né, no local que ele vai ficar. Se não puder deixar no local que ele vai ficar, você vai ter que entrar em acordo realmente com alguém responsável pela festa. Eu normalmente o que é que eu faço? Não, Juliana, não tá. O local ainda não tá pronto. Mas você pode deixar aí, né? Então a gente providencia uma mesa próximo. Eu faço assim, né? Aqui na loja a gente normalmente faz assim. Se em algum momento acontecer, a gente deixa num local, tira fotos, certo? Acerta com o cerimonial e com o próprio cliente. Para dizer As assim, fotos é para a entrega você está validada. registrar que a entrega foi perfeita. Sim, É isso. sim, sim. Deixa eu fazer outra pergunta. Quando a festa é muito grande e o bolo é muito grande, seria interessante você reservar aquele dia para aquela festa e ter isso de uma certa forma dentro do orçamento que você manda para o cliente? Ou não há essa necessidade? Pronto, uma boa pergunta, Ana. Pronto, quando a festa é grande, vamos lá, é uma festa para 300 pessoas, é um bolo de grande estrutura. Normalmente um bolo independente até do tamanho da festa, mas um bolo com grande estrutura, um bolo de muitos andares, um bolo com muitos andares verdadeiros, um bolo que demanda muita decoração, modelagem, flores, certo? É super importante que você converse com o seu cliente e sim, e faça essa exclusividade do dia para ele, né? Até porque, assim, o bolo, inicialmente, você começa com um projeto. Normalmente, o cliente chega para você e ele diz, eu quero um bolo de tal tamanho, tantas fatias, tantos andares, para tal dia. Então, Você assim, desenha você... esse bolo antes? Oi? Você desenha, faz Isso, a um. gente faz. Exatamente, é isso que eu já ia te falar. A gente faz um desenho, né? A gente desenha. Ah, Juliana, não sei desenhar. Não, gente, não tem problema. Não é que você faça uma caixa em cima da outra. Mas, assim, o importante é fazer o esboço desse desenho, ou buscar desenhos. Eu quero. A cliente chegou com um modelo da internet. Ótimo, a gente imprime esse desenho numa folha de A4. A gente coloca todas as observações possíveis nesse bolo. E dependendo da estrutura dele, né, é o ideal que você deixe sim uma exclusividade para ele naquele dia. E aí você vai acertar a diária, você vai acertar a entrega, né? Lógico que isso não acontece diariamente ou semanalmente. Isso sim, você pegar um bolo de grande estrutura, né? Isso leva um pouco de tempo, mas quando acontece, né, por exemplo, aqui na loja, existem algumas datas, por exemplo, agora 2021, que a gente já não tem sábado que a gente já tem agenda fechada. Por quê? Porque são bolos de demanda
de muita qualidade, assim, de muito trabalho manual, de muita modelagem, de muita decoração, e aí a gente não pode, eu não posso me pegar, independente do tamanho da minha loja, eu não posso pegar determinada quantidade de pedido que eu não vá conseguir controlar aquilo. Até porque o bolo de grande porte, ele realmente precisa ser entregue com o confeiteiro. Porque ele precisa ser montado no local, ele precisa ser finalizado, colocado algum ajuste, verificado o local que ele vai ficar. Você acredita, Nana, que tem uma casa de praia, que as pessoas fazem casamento, cerimônia de casamento. E já aconteceu a gente montar naked cake lá. Nesse dia foi um naked cake, que é aqueles bolos nus, que a gente coloca flores naturais e tudo mais. A decoradora começou a conversar e ela disse que no final de semana anterior uma boleira tinha ido deixar um bolo lá, um bolo de 3 andares, e o bolo se partiu, começou a se partir no início do evento, né? Quer dizer, o bolo começou a se quebrar. Piedade. Então, isso aí já mostra que é um bolo que foi. Aí eu perguntei, e ela montou aqui, o que foi que aconteceu? Ela disse, não, Juliana, na verdade, eu nem sei como aconteceu, assim, como ela chegou aqui e o que foi que aconteceu com esse bolo se partir. Eu sei que ela já trouxe montado e botou aí no local, né? Ficou no local direitinho, mas esse bolo começou a se partir. Né? E aí é complicado, né? Isso aí dá tema para um próximo encontro, né? Sim. O que fazer para o bolo não quebrar no meio da festa? Exatamente. Aí eu acho que não existe. Eu acho que esse é o pesadelo maior, né? Não, esse é o pior. É uma situação super, super chata, porque você está lidando com o sonho do cliente, com o evento. Normalmente é um casamento, é uma bodas, é um aniversário de 15 anos. É um grande aniversário. Então, como você vai fazer para contornar essa situação, né? Então, assim, a entrega, ela também é importante por isso. Porque, vamos supor, você vai fazer um bolo de 3, 4, 5 andares. Aí o teu cliente diz assim, eu vou buscar lá na tua loja, na tua casa. Enfim. Aí, você vai ter respaldo para esse cliente lá? Existe um determinado limite? Por exemplo, olha... pela sua experiência, pelos seus anos de prática, bolos até tantos andares o cliente pode levar. Bolos a partir de tantos andares não deixa levar, porque vai dar ruim e você vai ter problema. E a responsabilidade, na verdade, da entrega é sua. Sim. E a entrega, diga-se, o que é entrega? É entregar para o cliente ou entregar no evento? Nana, a entrega, na verdade, é você entregar para o teu cliente, certo? Só que muitas vezes o teu cliente está o evento, porque ele tem que chegar no evento. Ele tem que estar lá na mesa do bolo. Entendeu? Então, não, assim, eu já entrei. Eu, por exemplo, às vezes só fala mas assim, é o que a gente passa, né? O que a gente passa? Quando o cliente vem buscar na nossa loja, eu só fico em paz quando ele manda ok. Chegou tudo ok. Por quê? Porque se acontecer algum problema daqui até o local do evento, certo? Ou até mesmo lá, como eu fiz o bolo e tiver algum problema, eu vou ter que reparar. Nem que eu não... eu não sou aquela profissional que diz assim, eu já entreguei, problema dela. Nada, eu não sou assim. Eu não sei. E isso se chama responsabilidade. Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade com o nosso produto. Você não vai comprar uma bolsa da Louis Vuitton e se ela tem ela descosturar ali, o homem lá vai dizer assim, não, o problema é teu. Não vai, porque você tem certeza que o produto vai ficar... E é exatamente, você tem que oferecer a tua qualidade. Você tem que estar certa, ciente que o teu produto, ele vai chegar e ele vai ficar... E ele vai chegar o momento dele ser consumido na hora certa. Né? Isso é muito verdade. Sabe, eu me lembro uma vez que a gente fez o aniversário do meu sobrinho, eu não sei se era de 2 ou de 3 anos, e o bolo a gente foi buscar numa cidade vizinha, né?
da cidade Aham. onde a gente mora. E era um bolo de tabuleiro, não era nem um bolo de andar, era um bolo de tabuleiro. Mas eu acho que ele tinha, eu acho que uns 4 quilos. Então ele era grande, Era assim, grande. né? Sim. E daí a 4 gente quilos dá foi umas no carro. 40 fatias, né? Não sei se era 4, se era mais. Eu me lembro que ele era muito grande, eu não tenho ideia assim de quantificar. E a gente no carro rezando pro bolo não rachar. E passava na lombada, o bolo fazia assim. Menina, e ele era daquela bolinha, sabe aquela bolinha que tem açúcar? Não, não é açúcar, é arroz dentro, que De, coloca no de, brigadeiro? de chocobol? Tipo chocobol? Isso. Era branco e preto, então era bem simples. Sim. E a gente falava, bom, se por acaso rachar, a gente mete bolinha 10 em cima. bolinhas. Porque era muito simples o bolo, mas mesmo assim, eu vou te falar que ela não entregava, então a gente tinha que ir lá buscar. Uhum. E para a gente foi um transtorno. E daí a gente passou a contratar bolos de pessoas que entregavam na nossa casa. Isso acaba sendo um próprio transtorno para o cliente, porque o cliente ele não quer vir na tua loja e ficar nessa tensão de estar. Porque assim, se você botar para pensar assim, é uma eternidade para o cliente, porque ele tá, ó, ele não sabe como se sentar, ele não sabe como segurar, em que parte segurar. Muitas vezes o cliente pega o bolo, pega aqui nas beiradas, pega assim, deixa assim, deixa assim. Então, assim, o cliente não sabe. Então, aquilo para ele, para alguns clientes, é aterrorizante. Entendeu? Eu tenho cliente que eles muitas vezes me contratam para ir deixar no interior do estado. A gente também faz viagens para o interior. E o cliente, ele me contrata na hora. Ele diz assim, eu não quero conversa em pegar em bolo para me entregar. Porque isso apavora o cliente. Isso que acontece é que você acaba perdendo esse cliente porque ele fica apavorado na ideia de quebrar esse bolo, de avariar o bolo, de rachar esse bolo. Entendeu? Então, isso é É, muito. e mais assim, porque no dia da festa, normalmente você está se arrumando, você está se preparando, você está Sim. com outras coisas para fazer, né? Então, eu não sei se bolos pequenos, tudo bem, você coloca na geladeira e está lá. Mas eu acho que um bolo, quando começa a ter um número maior de quilos, é complicado para a gente que é cliente. Eu digo a gente porque eu não sei fazer bolo, né? Você sabe muito bem Sim. disso. Mas vai Então, aprender. eu vou te ensinar a costurar, daí a gente É. faz uma Vamos passar troca. a prova. É, e Assim, daí eu acho assim, que também é um cuidado a mais para você cativar o cliente, você se responsabilizada pela entrega, né? sim. Tu até me perguntou, tipo assim, até que andar, quantos andares eu já indico ou não essa entrega, né? E essa questão, né, cabe muito tanto nessa, a questão de quantos andares e sobre a questão da segurança do cliente, né? De como, tanto que é mais segurança para mim, quanto é mais segurança para o cliente e para a festa dele. Então, assim, normalmente um bolo até 2 andares, eu indico o cliente levar, se ele realmente quiser. Mas um bolo de 3 andares todo verdadeiro, se ele quiser levar, eu indico, mas ele comprando uma estrutura para colocar nesse bolo. Assim, comprando, que eu digo, contratando junto com a gente, porque esse bolo vai precisar de uma estrutura. Caso ele não queira, né, ele não queira arcar com essa condição de estrutura, aí a gente tem que realmente fazer essa entrega, né? Pela Então é por segurança. andar, não é por quilo. A entrega que você recomenda não é Por por andar. quilo, Isso. é por Porque andar. assim, por incrível que pareça, quando o bolo é de tabuleiro, vou até falar a questão de tabuleiro, mas você tendo um espaço no carro, ele ainda fica melhor de se levar, de se transportar, do que um bolo de andares. Imagina a torre, né? E aí, eu não sei se tu viu, mas eu coloquei semana passada até uma brincadeirinha no TikTok falando sobre entrega, né? Porque Eu aqui, vi. por exemplo, aqui quando eu saio do bairro, eu pego para me sair do bairro, eu passo por algumas partes de já que soa mesmo. Mas aí eu chego na BR, asfalto, beleza.
Mas aí o cliente quer fazer uma festa num sítio. Então, normalmente a gente sabe que um sítio é em algum local que tem uma estrada carroçal, que tenha um calçamento. Então, de repente, eu saio do asfalto e entro numa rua e é um carroçal, entendeu? E é um calçamento. E aí, às vezes, chove, tem um buraco ali, entendeu? Então, aquela brincadeira foi justamente para mostrar isso assim, que a gente tem que se resguardar de tudo isso. E eu indico de como a gente se resguardar é realmente estar ciente do produto que você está transportando, de que maneira que você está transportando e o tamanho e de como você vai transportar. Porque não vai adiantar nada você fazer um bolo lindo e maravilhoso aqui, teu cliente chegar para transportar ele e ele não conseguir chegar na entrega, ele não conseguir chegar no local dele, né? Verdade. Você tem, assim, os erros que as pessoas mais cometem no bolo que causam problemas no transporte? Um dos principais erros, por exemplo, primeiro erro, né, além da pessoa não saber, por exemplo, tem a questão da pessoa saber realmente o que é o transporte. Né? Isso aí a gente já falou bastante, deu para entender o que é a questão de transporte e de entrega, né? Acredito que vai estar a questão da entrega, tanto vai ser a entrega de você, da sua mão para a mão do seu cliente, mas também da mão do seu cliente para a mesa do bolo, né? Isso aí é fato, né? Não tem nem o que se argumentar, porque o bolo tem que estar lindo lá no espaço dele, né? E a partir daí a gente vai para o próprio produto, para o próprio bolo, né? Eu tenho que ter uma massa muito boa estruturada, eu tenho que ter um recheio, meu recheio no ponto certo, entendeu? Eu tenho que rechear esse bolo e fazer uma prensagem muito bem feita, né? Uma decoração correta, uma pré-cobertura, uma cobertura. Eu tenho que estar ciente do clima, para onde esse bolo vai. Se é Entendeu? aberto, se é fechado, né? Não, a gente já chegou a fazer, em época que eu acho que é em junho. Não, aliás, né, em junho não é época de horário de verão que escurece mais tarde, né? Horário de verão é mais no começo do ano, né? Porque como aqui no Ceará não tem horário de verão, então. Mas normalmente essa época agora que escurece mais tarde, né? E a gente já chegou a fazer um casamento num sítio que o bolo era exatamente, totalmente no aberto. Então, o casamento era 4 horas da tarde. E a decoradora queria que eu colocasse o bolo 2 horas da tarde no local, né? Para ser cortado a que horas? Hã? Para ser cortado que horas esse bolo? A festa ia começar às 4 horas. Então a gente todo mundo já tinha se combinado de entregar a festa pronta às 2 da tarde. Só que a gente não imaginava que esse dia ia estar além de quente, né? Muito quente. E aí, quando eu cheguei lá, eu me deparei com essa situação. A decoradora realmente estava muito preocupada, porque as rosas naturais não iam aguentar ficar embaixo daquele calor, né? Estava muito sol. O bolo não ia aguentar, que era um bolo naked cake, por ser no sítio Lari, a pega noiva um pediu um liquidificador, naked por cake. favor. Aí em cima. E aí a gente decidiu que a gente não ia colocar esse bolo às 2 horas da tarde. Nem bolo, nem flores, nada. Foi o que a gente fez. A gente decidiu aguardar a noiva, porque a noiva estava lá no local. A gente decidiu aguardar a noiva sair para ir casar, para ir para a igreja. E quando ela saísse, a gente colocaria... Todo mundo ia se juntar, ia fazer uma força-tarefa. Ia fazer uma força-tarefa e todo mundo ia colocar tudo no canto. Porque a gente ia usar aquele momentozinho que ela estava na igreja para finalizar a decoração. Porque estava muito quente, não? Muito. Então, então, o importante da gente é ler os sinais, né? É observar
Exatamente. Então, assim, se eu não tivesse tanta certeza do produto que eu trabalhava, do bolo que eu trabalho, do recheio que eu trabalho, da estrutura que eu uso, eu tinha colocado a mão na cabeça, né? Mas, assim, ciente do trabalho que a gente faz, ciente da qualidade que a gente usa, eu fiquei super tranquila e a gente ficou aguardando realmente o melhor momento para colocar esse material no local, né? Então, Depois essa disso, técnica de você conhecer as etapas, todas as estruturas, conhecer a fundo, ela é importante para quando você faz festas maiores, né? sim, sim, muito importante. É muito importante você ter uma base. Normalmente eu gosto de chamar isso de base. A sua base de confeitaria, eu acho que é por isso que eu gosto tanto de trabalhar, né, justamente com a base. Eu gosto de ensinar a base, que é um bolo, que é um bom bolo, um bom recheio. Quando eu digo bom, não é porque é gostoso, é porque é gostoso, tem qualidade e tem estrutura, certo? Porque eu acho super importante você aprender, você ter aquela base, porque aquela base vai te ensinar a resolver vários problemas. Para o meu cliente que quer um bolo de andares, para o meu cliente que quer um bolo no formato de alguma coisa, para o meu cliente que quer um bolo com movimento, entendeu? Então ele vai te proporcionar essa base, esse conhecimento de base vai te proporcionar fazer várias coisas, né? Te levar para vários Existe locais da bolo com confeitaria. movimento? Existe. Os suportes, a gente dá movimento nos suportes, né? E aí o bolo fica lá, se mexendo, rodando, girando. Caramba! Eu não imaginava, não. Sim, tem. Tem bastante. Outro, Mas, assim, pode falar. não, pode falar, te Não, cortei. eu ia falar Então, a assim, um gente tem que outro erro. pensar, primeiro, que o transporte também é nossa responsabilidade, Sim. né? E Uhum. sendo nossa responsabilidade, a gente tem que saber que tipo de produto a gente está entregando, dominar ou entender como ele funciona, para Sim, que, numa eventualidade, a gente saiba como se comportar. isso. Porque, no fundo, se eu transportar um bolo e ele rachar, e aí é um bolo que tem um problema de estrutura, é a entrega dele para o meu cliente ou para quem está recebendo, foi uma entrega que ele não sabe se rachou por causa do problema da estrutura. Ele só sabe que você entregou um bolo que quebrou, né? Isso. Eu costumo pensar assim, se você entrega um bolo, independente do tamanho, independente do local, se não vê uma pessoa e derrubou, ou uma mesa quebrou, ou alguém esbarrou, qualquer coisa que não seja culpa de outra pessoa, se ele está ali sozinho parado e ele está rachando, ele está quebrando, ele está se desmanchando, a culpa é do confeiteiro. A culpa foi o confeiteiro que executou alguma coisa errada. Ou faltou uma Entendi. estrutura, faltou uma boa prensagem, faltou uma massa que te desse segurança, ou você foi irresponsável de colocar no local que não funcionava, porque isso também acontece. Isso acontece. Tem local que eu chego, eu digo, não, esse local aqui não dá certo. Porque eu Eu não vou vejo, a colocar o gente bolo vê. aqui. Hã? Eu não vou colocar meu bolo aqui. Não, porque assim, o que adianta tu colocar vai dar totalmente errado. Tipo, corre risco dele cair, corre risco dele quebrar, corre risco dele craquelar, pegar uma umidade. Do que adianta você colocar e depois você receber uma reclamação do seu cliente? E aí vem, mas tem que colocar aí, então não tem problema. Daí é o conflito da confeiteira com a decoradora. Pega o telefone e vai questionar com a dona da festa, com o cerimonial. Pode deixar? Então, beleza. Estou dizendo que vai acontecer. Se você está concordando, já tira o mel da reta. Mas, assim, se você vê, se a tua intuição, se o teu conhecimento de confeiteiro vê que aquilo ali não vai funcionar, a gente fala também. Porque a gente também não pode... Porque também é bolo, é uma coisa comestível. A gente não pode ficar colocando... exposto em qualquer lugar, jogando em qualquer lugar. Por exemplo,
naquela situação do bolo que eu te falei no início da nossa live, né? Que a decoração estava embaixo da chuva. Eu vou colocar esse bolo embaixo da chuva por quê? Se eu sei que aquilo é um açúcar, se eu sei que ali vai derreter, ali vai criar, vai desmanchar, por que eu vou colocar o nosso trabalho em risco, né? Por que eu vou colocar meu trabalho em risco? Se a gente não entra em acordo, a gente liga para o cliente, vê, tenta resolver. Ah, Juliana, eu vou criar caso em todo canto que eu chegar. Não, de forma alguma. Mas você tem que ter certeza da tua entrega, né? Tem que ter certeza da tua entrega para você fazer a sua entrega correta. A entrega que seja seguro para você como profissional e para o seu cliente. Verdade. E como que assim, como que eu entrego um bolo? Qual foi o bolo maior que você fez? Sei lá, de 5, 6 andares? Você já fez um bolo desse tamanho? Já. Todos verdadeiros. 5 andares. 5 andares, todo verdadeiro. Quanto pesa um bolo desse, de 5 andares todo verdadeiro? Ai, depende. Em torno de 30 quilos. Um bolo de 5 É uma andares criança. é um bolo mais ou menos para 300 pessoas, né? Dependendo dos diâmetros, né? A gente tem Porque inicialmente normalmente para é um bolo 300 fake pessoas. que sai da cozinha o bolo, né? Como é? E esse é um bolo. Normalmente bolos assim tão grandes são aqueles bolos fakes e o bolo mesmo chega da cozinha. O seu não, é o bolo que corta e come. A gente trabalha, exatamente, a gente trabalha as duas formas. A gente tem esses dois kits, a gente tem que estar preparado para tudo isso, né? Mas quando a gente pega um bolo realmente com essa estrutura, a gente trabalha, né? E é bem trabalhado. E a gente, por exemplo, a gente leva esse bolo desmontado, certo? Ah, Eu levo ele todo desmontado, todos os andares desmontados. Eu, no máximo, vamos dizer que eu não leve 100% desmontado. No máximo, eu deixo, tipo, a base, 2 andares verdadeiro, dois andares montados, e os demais eu levo desmontado. Chego no local da festa, levo todos os meus aparatos, tudo que eu vou precisar. Espátula, glacê, acabamento, chocolate, tudo que a gente vai precisar. Mais os acabamentos do bolo, né? Porque quando a gente leva um bolo desmontado, a gente deixa para colocar os acabamentos lá, tipo flores, modelagem. você finaliza o bolo no A gente lugar. finaliza no local. Porque um bolo de 5 andares, um bolo de 3 andares, ele já é arriscado você já levar ele montado, certo? Porque, como eu tô te dizendo, a gente nunca sabe aonde o cliente quer que você leve esse bolo. Assim, a gente nunca sabe todos os endereços. Por mais, por exemplo, ainda hoje, por mais endereços que eu tenha rodado aqui no nosso bairro, na nossa cidade, no interior do estado, no litoral, mas ainda assim existem endereços que eu ainda não fui. Então, assim, eu nunca sei onde é que eu vou. Então, vai que eu levo um bolo desse montado, né? E eu passo por estradas danificadas, locais que carroçais, locais que eu não conheça bem o endereço, subidas, descidas. Aconteceu de bolo ficar inclinado, o carro fica inclinado aqui, ó. Uma vez eu fiz um bolo, eu fiz um Eu bolo acho que tem que ter um curso só para transportar bolos grandes. Com certeza, com Tem que ter certeza. um curso só transporte de bolos de andares. Que o negócio deve ser punk, né? Sim. Mas não é um bicho de 7 cabeças. Como eu estou te dizendo, você tendo aquela base, você tendo todo o conhecimento de estrutura, você consegue fazer isso, se torna automático. Às vezes eu estou montando bolo em alguns locais, aí a pessoa diz, vai, e você monta os bolos no local, eu digo, bem, quando é necessário eu monto. Normalmente quem faz a entrega, normalmente quem dirige o nosso carro da loja sou eu. Mas, Juliana, eu não tenho carro, não sei dirigir. Normalmente aí você pode contratar. Você contrata um carro, um Uber. Pronto, no próprio Uber, na própria Uber você consegue se deslocar e montar esse bolo e levar tudo para montar no local. Né? Mas assim, eu faço questão de fazer essas entregas. Por quê? Porque lá eu vou saber exatamente
onde está, como está, onde ele vai ficar, como é que está todo. Porque assim, tu imagina como é desagradável você não poder ir fazer essa entrega, não poder fazer esse deslocamento, independente da situação, mas aí você receber uma chamada de emergência e aí você ter que se deslocar para poder corrigir algum erro, algum problema que tenha acontecido. Né? Então, essa responsabilidade, normalmente, eu faço questão de ter. E para finalizar, quais são as dicas que você dá? Ó, eu vou começar agora, nem tenho tanto assim demanda, né? Eu acho que para entrega. Mas tem algumas coisas que eu já tenho que começar a ter ideia antes, para se chegar uma situação eu já ir me Se preparando, né? adaptando, né? Sim. A gente começa pequenininho, mas vai. Ou hoje é uma festa pequena, amanhã a festa um pouquinho mais, daí indica para uma outra festa maior. E daí eu tô lá fazendo, tô tendo aula com a Ju, comecei a fazer bolos maiores. E quais são as dicas para quem está começando agora que você pode deixar para que ela tenha em mente que ela precisa prestar atenção em relação ao transporte de bolo? Pronto. A primeira regra, né, é a definição com o teu cliente. Né? E você observar o seguinte, de você ficar ciente que aquele bolo precisa realmente da entrega. Eu acho que você tem que ter esse conhecimento, essa sensibilidade de olhar assim, não, esse produto aqui ele precisa. E você conscientizar o teu cliente. Você chegar num acordo com ele, porque, lógico, vai ser o bolo ele vai se tornar um pouco mais caro, né? Ele vai agregar valor, mas ele vai agregar, né, no teu trabalho, no resultado. Ele agrega um valor, ele vai ser um pouco mais caro, mas ele vai agregar o resultado. Então, assim, a primeira dica é essa, você definir com o teu cliente essa questão, essa entrega, né? De quem vai fazer essa entrega. E eu acho super importante que a partir de 3 andares, bolos a partir de 3 andares, bolos mais altos, que o confeiteiro faça essa entrega. Até um bolo de 3 andares todo verdadeiro, Ju. Se você colocar uma estrutura correta nesse bolo, o teu cliente até pode, dependendo de qual bandeja que você vai colocar, mas eu indico sim, né, essa entrega por você, pelo confeiteiro. Então, a primeira regra, assim, eu acho que a definição com o teu cliente é essencial. Segunda, você estar certa de que está fazendo um produto correto, com uma boa estrutura, um bom recheio, preparar esse bolo, preparar essa estrutura toda para receber esses andares, né? E esse transporte. Né? Ter a consciência do seu produto, né? Isso, ter consciência da qualidade do teu produto, né? Que é o que a gente preza muito aqui. Eu acho que já falei várias vezes, vou falar de novo. Eu prezo muito por essa base de confeitaria, essa base de fazer o bolo, de ter um bolo de boa massa, uma boa estrutura, um bom recheio, uma boa pré-cobertura, conhecer a tua cobertura, conhecer o que a tua cobertura é capaz de fazer e do que ela não é capaz de fazer, o que ela suporta e o que ela não suporta, a temperatura que você pode chegar, a temperatura que ela não pode chegar, entendeu? Então, você ter essa base também é super importante. A terceira dica é também essa questão de estrutura, né? Você conhecer as estruturas que você vai trabalhar, tipo pratos, quais pratos você pode utilizar, quais... As embalagens para o transporte, né? Oi? As embalagens, os suportes para o transporte, as né? embalagens em si, né? Que tem a questão, tem pratos de MDF, tem vidro, tem de acrílico, enfim, a gente tem uma infinidade de coisas no mercado, mas você tem que saber realmente definir e ter a sensibilidade de saber escolher para que momento você vai usar cada produto daquele. Né? Então vamos combinar de fazer uma live só de embalagem? Eu acho legal. Desde a pequenininha para quem está começando agora,
como você, que eu acho que para quem quer ter uma renda extra, para quem quer iniciar nesse mundo da confeitaria, principalmente nesse momento, né, que a gente está precisando é, encorpar a renda, a gente está É, precisando mesmo é, fazer, reinventar reinventar isso. os E nossos eu tava recursos, pensando né? assim, como a confeitaria é atual, né? A confeitaria é muito atual, porque assim, ela é muito home office, né, Nana? Ela é muito É home office, assim, verdade. Ela é total né? home Como a office, né? confeitaria é atual, assim, a confeitaria ela se adapta a qualquer situação, né? É Então, assim, muito olha, legal. como ela é home office, como você pode trabalhar em casa, como você pode iniciar a trabalhar isso como uma renda extra, né? E é isso, assim, foi para isso que eu comecei, que a gente começou esse projeto, para realmente dar uma luz a mais, assim, abrir aquela luzinha, dar aquela Abrir uma coisinha, possibilidade aquela mesmo, né? possibilidade de, assim, vou querer, sabe? Tô É. querendo, quero conhecer mais, quero saber como é esse home office. Porque tu já pensou, assim, muito se falou em home office esse ano, né? Esse ano que passou de 2020, né? E aí eu tava pensando, digo, confeitaria home office, né? Não é? Que Total home não? office. Né? Home Principalmente para office, então, começar, né? isso, Principalmente para começar. Você não precisa ter uma, principalmente como para você começar. acreditava, que não precisa ter uma Isso, cozinha industrial, né? Por exemplo, que você sim, mesmo acreditava. Você pode fazer isso, isso home office na sua cozinha aí, isso, na sua casa, né? exatamente, exatamente, E né? daí eu acho E, legal que eu acho que uma das coisas que encanta o cliente e faz você ter, porque para a gente começar a ter renda extra, você precisa começar a ter cliente, né? Não isso, dá para achar que a sua família vai comprar a sua produção e que com os seus amigos e só a sua família você vai ter uma renda extra fazendo isso. confeitaria, né? Uhum. Então você tem que aprender a cativar, você tem que aprender a fazer tudo isso. Eu acho Isso. que a embalagem desde o pequeno, de repente, de um brigadeiro até um bolo de 5 andares, você entregar a entrega, né? Que pode ter transporte ou não, mas a embalagem ela faz total diferença. Eu acho. Sim, Às vezes eu fico danada que eu vou comprar, sabe, bolo de café da tarde, bolo seco. sei. Aham. Daí a pessoa enrola aquele bolo no papel e entrega. Ai, eu não gosto, não. Eu fico É danada que com aquilo. a gente coloca embalagens com tampa, né? Normalmente, assim, é muito. Ai, Juliana, dá mais trabalho? Dá mais trabalho, mas assim, ele agrega mais valor, né? A nossa ideia É, é essa, é agregar valor, é fazer diferente. Então, assim, uma vez quando a gente, no final do ano, a gente abriu um balcão aqui na loja, a gente trabalhou ainda 4 meses balcão aqui na loja, enquanto as coisas fluíam e tudo. Então a gente trabalhamos balcão e aí uma cliente no início, né, a cliente disse assim, Juliana, eu amo teu produto e eu quero te pedir uma coisa. Aí eu disse, diga, ela assim, faz uma etiquetazinha, porque eu quero dar teu bolo de presente e as pessoas têm que saber que é teu. E aí eu disse assim, nossa, às vezes a gente fica tanto no automático que a gente, mínimas coisas, a gente acaba que a gente não percebe, mas o cliente tá ali assim, é igual aquele cliente, é igual aquele aluno, aquele seguidor que vai lá na tua publicação e diz assim, nossa, tu comentou, tu é minha inspiração. Aí você fica pensando assim, gente, como é gratificante essa inspiração para uma pessoa e que responsabilidade. Já pensou, Ana? exatamente, é verdade. Que Então, responsabilidade! E assim, e quanto egoísmo de algumas outras pessoas que não reconhecem também o trabalho, porque assim, eu trabalho na educação, mas eu também já trabalhei muitos anos no comércio. E agora a gente está com 3 anos que a gente está mais nesse meio a meio de educação, mas assim, eu acho muito bonito quando eu vejo, eu gosto de elogiar, eu gosto de curtir, às vezes não dá tempo, porque
é tanta correria, mas eu vou lá e curto, porque assim, eu vejo a qualidade daquele trabalho e eu acho assim, ali tem tanto esforço. Eu vejo por mim, porque como eu já vim, já sei como é o lidar com o cliente o dia a dia, assim, eu já sei que ele teve esforço, tem tanto amor, e às vezes a gente, né, um elogio, uma coisa, e você ser fonte de inspiração para uma pessoa é muito gratificante, né? É verdade. Então eu Então acho tá que combinado. Ó, vamos falar um tema sobre a grande oportunidade que abre você apresentar da forma correta ou da prestação do teu melhor produto. forma o seu produto. É. Acho que daí começa você a se diferenciar e Sim. também a você a criar uma referência para que ele volte para você, né? É, Porque o isso. cliente, quando volta, ele sempre traz mais alguém, Ah, né? O cliente com que vai embora, certeza. ele Com tira. certeza. E Mas o muitas que vezes volta, não, e o cliente diz assim, ó, Ju, eu sou amigo de tal pessoa, né? Eu é, vim indicado tal. Um cliente me solicitou um orçamento e tudo, aí ele diz assim, Ju, muito obrigada. Obrigada mesmo. Aí eu fico pensando assim, obrigada eu. Obrigada eu, porque assim, você está me dando a oportunidade de mostrar meu trabalho, né? De você consumir o meu produto e você ainda está me agradecendo, eu que digo obrigada, né? Isso é mas muito gratificante. nem todos os profissionais pensam assim, né? Acho que a partir do momento que você deixa de se encantar pela gratidão ou se encantar pela satisfação do seu cliente, você deixa também de transmitir isso no seu produto. E Sim, a gente não trabalha com máquina, a gente trabalha com a mão, e a mão é transmite sentimento, isso, transmite amor, transmite é energia, né? isso. Normalmente Isso é eu sempre quando eu tô na fundamental. cozinha, Entender isso é fundamental, né, na confeitaria. às vezes eu tô puto da vida com alguma coisa, ou triste da vida por outra coisa, mas assim, quando eu pego minhas batedeiras, minhas espátulas, aí eu me concentro aqui, porque é muito de energia, é muito de sentimento, e eu não sei, Nana, assim, se acontece contigo no patchwork, porque também tu disse que ia fazer patchwork para poder se acalmar, né? Para ficar relax. Mas assim, se eu começar a fazer uma coisa e eu estiver chateada, sei lá, qualquer coisa, as coisas começam a dar errado. Começa a dar errado, é um Costura ponto, errado, o é um ponto sai ponto que não dá errado do certo, bolo. é uma manteiga que talha. E aí eu digo, nossa, não, peraí, vamos Daí você espantar esse tira aquele negócio. pensamento, volta, concentra e fala: não, agora eu sou da máquina. Se não der para ser agora, então eu paro, depois eu volto. É, Mas você tem que, né, tirar isso. tudo e colocar sentimento. Eu também acho. Ó. E o bolo com amor também acha, falou verdade. Eu já ia falar. É. Como está dizendo, exatamente. Então é isso. Então a minha última dica que eu quero dizer é que as pessoas continuem seguindo a gente aqui no Instagram. Tem o nosso Facebook também, Juliana Sena Bolos. A gente também tem um canal no YouTube, né? Eu estava até pensando esses dias a gente, sei lá, fazer algumas receitas exclusivas para a gente povoar o nosso YouTube. Quem sabe, eu acho que eu vou dar fazer uma coisa especial para não ficar os três canais as mesmas coisas. A gente vai botar umas coisas mais exclusivas. Também tem nosso TikTok. Nosso TikTok é mais brincadeira mesmo, zoação. É meu lado humano, né? E aí você acha a gente tudo Seu lá, lado Juliana Sena divertido Bolos. e Meu tem lado também seu divertido. canal no Telegram, né? Tem o nosso canal do Você Telegram, manda as Bolos notícias, Incríveis. Sim, né? E isso. daí, assim, dizer para quem está assistindo a gente, para quem vai assistir depois, que esse é um projeto que a Ju começou há pouco tempo, apesar de ela já ter muito tempo na confeitaria, né? Mas que ela iniciou esse ano, né? E já tem bons frutos e a gente já percebe as pessoas acompanhando e gostando do seu trabalho. E se para você fez diferença, e se para você essa conversa foi esclarecedora, se te ajudou, marca, deixa um comentário, Sim,
A Ju sempre deixa caixinha de pergunta, participa para a gente trazer mais coisas, mais elementos que sejam dúvidas para que a gente possa contribuir mais para a jornada. Normalmente eu coloco caixinha, eu faço um videozinho de alguma técnica que eu tenho feito. E assim, eu quero muito assim, a interação de todos vocês. Então, comenta, gente. Tem o aviãozinho aí, compartilha com outra pessoa, salva o post, né? A gente normalmente deixa nossas lives gravadas, justamente porque às vezes a pessoa não está com tempo, está fazendo uma coisa e outra, e mais tarde assiste, não tem problema, mas interage mais, conversa, pergunta, a gente dá maior valor da dica, fazer vídeo, fazer aquelas brincadeirinhas, aquelas surpresas que a confeitaria traz pra gente, né? Porque a confeitaria é cheia de surpresa. Mas a gente adora. A gente ama esses perrengues. É verdade. E assim, a gente sabe que para você realmente ter um trabalho com mais qualidade, é preciso mais técnica, é preciso que você, em algum momento, dê um passo para aprender isso de uma forma mais sistemática. Mas mesmo assim, enquanto isso, tem muita coisa que a gente quer trazer para que quem esteja procurando uma renda extra, procurando complementar sua renda com uma área que é tão valorizada e que também tem um retorno muito bom, não sai de moda, né? Confeitaria não sai de moda nunca, né? Então, assim, para quem quer iniciar com renda extra, quer aprender a fazer um bolo, aprender... E assim, a gente tem várias formas de se trabalhar e aprender quais várias formas de se trabalhar com bolo. É muito, 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 muito gratificante. É maravilhoso. A gente adora fazer isso, a gente adora ensinar tudo isso, passo a passo, qualidade, estrutura, tudo de uma forma bem didática, uma forma que eu, há 20 anos atrás, não tive, né, Nana? Quando eu fui começar, cara, eu passei por muito perrengue, saí pegando... E ainda te digo mais, viu, Ju? Às vezes você entra e você vai fazer um curso, você vai fazer um workshop, e nem sempre você tem um cuidado para que a pessoa olhe para aquela sua particularidade, para aquela sua dificuldade, né? Então, assim, o que eu acho incrível no que você se propõe a ensinar é que você dá atenção, você olha, você observa. Às vezes, antes da gente saber qual que é o problema, você já sabe que a gente está com dúvida lá. Né? Nem a gente sabe que estava, mas você já sabe que a gente está com aquela dúvida lá. Isso é muito legal. A nossa live vai encerrar, né? Já 16h35. Mas é sempre um ótimo prazer conversar, bater esse bate-papo com você, minha amiga. Eu amo. E eu quero agradecer demais a participação das pessoas, de quem vai assistir ainda. Não deixe de seguir a gente ainda tem muita coisa para a gente mostrar. A gente quer que você aprenda demais, assim. E é de todo o coração, a gente está perto, a gente oferece um super suporte. Então, é uma grande aventura a confeitaria e eu adoro. Eu amo mesmo. Eu adoro comer. Eu adoro ver e comer. Essa é a minha parte, essa é a minha contribuição. Muito então, obrigada, viu? Beijo. E até a próxima. A gente vai postar o nosso próximo assunto nas redes, tá bom, gente? Muito obrigada, tenham uma boa tarde e até a próxima.